vamos começar com o professor Kuppermann, né, que é doutor aqui do Departamento da Psicologia Clínica, né, com alguns livros publicados, inclusive nessa quinta-feira tem o lançamento do último livro dele, que se chama Estilos do Cuidado, né? Então, aproveitar para fazer a propaganda, inclusive na internet, né? Hoje, quinta-feira, a partir das 19 horas, na Unibis Cultural, né? Então, façam fila, porque não tem exemplares para todo mundo, tá bom? Obrigado. Então, com a palavra, professor Kuppermann. Acho que uns 40 minutos, 45, né? Assim. Boa tarde. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Leopoldo Fulgêncio, que é o organizador desses eventos, sobre os objetivos do tratamento psicanalítico e organizador do livro Vindouro, né, de mesmo título, abordando o mesmo tema. Então, o que eu pretendo trazer para vocês hoje, eu achei mais interessante, inclusive, falar primeiro, não apenas por razões cronológicas, né, no sentido de que Ferenczi, né, teria aparecido antes do que o Winnicott no campo psicanalítico, mas porque me parece, de fato, né, e aí é muito interessante quando o Leopoldo diz não se trata de defender um ou outro autor, e sim de pensar, né, o que cada um deles contribui para essa difícil questão, né, que é a dos objetivos ou finalidades, né, ou fins do tratamento psicanalítico, me parece, de fato, que há um belo diálogo, né, um diálogo enriquecedor para ambos os leitores, tanto de Ferenczi quanto de Winnicott, né, e que é um campo, inclusive, de pesquisa que, no Brasil, pelo menos, me parece que merece mais atenção, essa interlocução entre as obras de Sándor Ferenczi e a obra de Donald Winnicott, né? Então, na verdade, eu me dediquei à escrita de um artigo, mas, para fins da exposição aqui, eu vou evitar ler, né, e tentar seguir o argumento com o apoio do texto, eventualmente ler uma ou outra citação de Ferenczi acerca desse problema. Então, vamos lá. Só adiantando para vocês e fazendo o spoiler, né, como se diz hoje, tão frequentemente, nós vamos encontrar, se eu tivesse que dizer quais são os objetivos do tratamento para Ferenczi, eu diria, bom, o primeiro objetivo, né, é o encontro com a autenticidade, né? O segundo é a experiência da neocatarse, e o terceiro é o que, inspirado no psicanalista Chaim Samuel Katz, eu vou nomear aqui de crianceria. Tá? Então, haveria 3 grandes objetivos: a autenticidade, a neocatarse e a crianceria. Vou tentar, então, ao longo da minha exposição, desenvolver o argumento para tentar demonstrar para vocês o que eu estou adiantando aqui como spoiler. Então, vamos lá. Em contraponto, talvez, com Winnicott, né, não há um texto do Ferenczi com esse título, por exemplo, Objetivos, né, do tratamento psicanalítico. O Winnicott tem um texto sobre isso, apesar de muito poético, né, e enigmático, e eu espero que o Leopoldo consiga nos traduzir, né? Mas o Ferenczi tem um lugar, me parece, muito relevante nessa história e nessa discussão acerca dos objetivos, porque ele é o autor que se dedicou pela primeira vez, né, ao problema, o que Ferenczi nomeia de problema do fim da análise, né? Um artigo de 1928. E, nesse sentido, né, se nós acompanharmos, a partir dos argumentos do Ferenczi, o problema do fim da análise,
nós encontraremos algumas indicações acerca dos objetivos, né? Só para, de imediato, né, apontar que fim aqui, finalidade, né, de um lado diz dos objetivos, de outro lado diz do término, né? Então, esse termo, né, o fim da análise, ele pode ser lido pelos dois prismas, né? E, de algum modo, ou de certo modo, é exatamente o que Ferenczi faz, né? Trabalhar esses dois prismas, né? Há um interesse acerca do término da análise, efetivamente, né? E é importante que se trabalhe um pouco por que o Ferenczi tem interesse sobre o término da análise, e há um interesse, obviamente, sobre as finalidades do tratamento psicanalítico, uma vez que esses dois temas coincidem, né? Em relação ao término da análise, que seria a leitura mais imediata, então, acerca do problema do fim da análise, né? Em alemão é End, né? A palavra, o radical End, né? É o mesmo que o Freud usa quando escreve 9 anos depois, quando publica, né, em 1937, a análise terminável e interminável, né? Então, bem objetivamente, né, o contexto no qual Ferenczi pensa, pela primeira vez na história da psicanálise, o problema do fim da análise como término, diz respeito a uma espécie de desafio, né, que é, a partir das transformações clínicas que Ferenczi vinha desenvolvendo, né, a percepção de que o ato de psicanalizar exigia cada vez mais do psicanalista. Então, na verdade, quando se fala, né, ou quando Ferenczi fala término da análise, a ideia que emerge é a de que aquele que se propõe a ser psicanalista deveria ter atingido, né, esse termo, né, da sua própria análise, no sentido de ter desenvolvido as competências necessárias para poder analisar os outros, né? Então, o término, o problema do fim da análise, ele é um problema que remete diretamente ao problema da emergência de um psicanalista, né? No mesmo ano, né, de 1928, em outro texto chamado A Elasticidade da Técnica Psicanalítica, o Ferenczi formula o que ficou conhecido como segunda regra fundamental da psicanálise, que seria a análise do analista, né? Então, quando eu trato disso, eu sempre ressalto esse ponto, qual a necessidade de se formular a análise do analista como regra fundamental, se, né, desde 1925, pelo menos, já havia institucionalmente essa exigência, quer dizer, todo analista deveria ter feito sua análise. E, então, o fato de ter que ressaltar isso é porque o Ferenczi, de alguma maneira, está dizendo não basta fazer uma análise burocrática, uma análise exigida por uma instituição, um número limitado de tempo, de anos, né? É preciso que esta análise tenha chegado a termo. Com isso, né, eu já anuncio que Lacan, né, é talvez o maior herdeiro dessa discussão, né, ferenciana, quando, a partir dos anos 60, né, do seu rompimento com a Associação Psicanalítica Internacional, mais especificamente em 1967, Lacan escreve um texto chamado Proposição, de 9 de outubro de 1967, onde associa justamente, né, a condição do analista como aquele que terminou sua análise, né? Então, vocês veem que, no campo psicanalítico, essa discussão sobre fim da análise é uma discussão que remete, de um lado, à questão terapêutica, propriamente dita, né, quais são as finalidades, quais são os objetivos do tratamento, mas também é uma questão que remete a uma problemática ético-institucional, que é a de quem é o analista, né? Ou das competências que um analista precisaria desenvolver para se oferecer como tal.
Um pouco depois, então, desse momento, né, nos últimos escritos, basicamente no Diário Clínico, que é uma obra inacabada de Ferenczi, quer dizer, são anotações, efetivamente, que só vieram à luz nos anos 80, né, mas que foram escritas durante o ano de 32, o Ferenczi morre em 1933. A primeira frase, né, diz respeito justamente a esse problema que eu estou apresentando para vocês, que a frase é a insensibilidade do psicanalista. Ou seja, né, dentre os principais obstáculos, ou o principal obstáculo, ou ainda melhor, a principal resistência para que uma análise atinja seus objetivos, é a hipocrisia do psicanalista, ou seja, algo ligado a obstáculos do próprio psicanalista, né? Com isso, aí eu posso introduzir, então, o primeiro problema, né, efetivamente apresentado pelo Ferenczi, que é o problema da mentira, né? Então, problema da mentira em que sentido? Né? No sentido em que, justamente, a abertura, né, do ensaio dedicado ao problema do final das análises é uma abertura voltada para a problemática da mentira a partir de um caso clínico, né, do psicanalista em Ferenczi e em Lacan, e que aponta que Lacan, no texto dele sobre variantes do tratamento padrão, nomeia a escola a escola húngara de psicanálise de escola da autenticidade. Quer dizer, como herdeiro dessa discussão, né, do problema do fim das análises, e como leitor de Ferenczi, e exatamente a partir dessa discussão sobre a mentira, né, o Lacan, então, nomeia efetivamente, né? Trata-se de uma escola da autenticidade. Eu trouxe para vocês que a autenticidade seria, então, o primeiro dos objetivos, né, do tratamento psicanalítico segundo Ferenczi. A pergunta que o Ferenczi coloca é exatamente a da necessidade de certos analisandos em mentir nas suas análises, né? Eu vou ler a frase, né, de Ferenczi. Ele diz: abandonar verdadeiramente a tendência para mentir apresenta-se, pois, como sendo, no mínimo, um dos sinais do fim próximo de uma análise. Abandonar a tendência para mentir. Bom, essa passagem, né, ela deu margem a uma leitura mais ortodoxa, né, dentro do campo psicanalítico, especialmente, né, quando isso que se chama, né, o renascimento de Ferenczi, nos anos 80, é um fenômeno, num primeiro momento, francês, né? E os primeiros textos dos franceses, e aí vocês podem imaginar, né, que esses franceses tinham uma marca muito grande do ensino de Lacan, né? São textos de muita crítica ao pensamento ferenciano, né? E eu vou pegar um autor chamado Alexandre Stevens, né? Ele vai dizer: vejam, né? Quando Ferenczi diz que é preciso abandonar a tendência à mentira, o que ele está apontando é que é preciso que o sujeito mude de posição frente ao seu fantasma, né? Então, a leitura da mentira, ou seja, a mentira é interpretada por vários autores. Eu elegi o Stevens, né, que é um autor que tem um ensaio sobre o final de análise em Ferenczi, né, publicado na revista Le Coq-Héron, onde ele diz exatamente isso, né? A mentira é o efeito do fantasma na constituição do recalcado, né? Então, a análise teria como objetivo o desvelamento e a mudança de posição do sujeito, né, frente ao outro, como saída, né, para o seu estado de desamparo, né, para Hilflosigkeit. E, de fato, né, esses autores do primeiro, assim, os pioneiros, né, do campo psicanalítico, misturam muitos termos, né? Então, tem uma passagem do próprio Ferenczi que dá margem, que dá subsídio
a essa afirmação do Stevens, né? O Ferenczi diz, por exemplo, aquilo a que, segundo os princípios da moral e da realidade, chamamos de mentira, na criança e na patologia, tem o nome de fantasia. Então, se você tomar isso literalmente, você vai dizer que a mentira, né, é o efeito do fantasma sobre o sujeito. Problema. O problema é que essa leitura, né, é uma leitura cujo paradigma, muito evidentemente, né, é o paradigma do recalcado, né, e do campo da neurose. Né, ou seja, é o paradigma ortodoxo freudiano. Né, quando Freud, ainda no século XIX, né, abandona a problemática do trauma em nome, né, da formulação da fantasia, né, a famosa carta, por exemplo, de 21 de setembro de 1897, né, o Freud o faz tomando como paradigma a clínica da histeria. Né, e a histeria, para Freud, desde o projeto para uma psicologia científica, é marcada, quer dizer, o trauma histérico, né, é marcado pelo que Freud nomeia, né, de proton pseudos, a primeira mentira histérica. Né. Então, os autores que vão ler a mentira em Ferenczi como devedora do fantasma, né, vão fazer uma leitura cujo paradigma é a clínica da histeria. Porém, né, e aí é o contraponto que eu vou propor para vocês, né, se nós tomarmos o cenário, né, o contexto, o momento vivido pelo Ferenczi no final da década de 1920, nós vamos perceber que os problemas clínicos são outros. Né? O Ferenczi estava às voltas com a problemática do trauma, né, aquilo que é conhecido como resgate da traumatogênese, né, no campo psicanalítico, e o resgate da traumatogênese advindo de duas situações. Né, uma situação vivida como médico no front, né, do exército húngaro, né, no front da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, que terminou em 1918, né, mas, principalmente, como o analista dos chamados pacientes difíceis. Né. Então, isso é bastante importante, né, para o prosseguimento do meu argumento, de que a realidade ou a matriz clínica, né, o paradigma segundo o qual o Ferenczi formula a ideia da mentira como impasse para o final da análise é o paradigma do trauma, né, e não o da clínica da histeria. Né. Nesse sentido, né, não seria o recalcamento, e sim o que Ferenczi nomeou de clivagem narcísica, ou clivagem da personalidade, né, aquilo que remete à mentira. Né. E aí há um caso clínico. Né. O exemplo evocado é o de um caso clínico, onde o Ferenczi diz que houve duas situações de mentira, né, do que ele nomeia de mentira. A primeira situação trata-se, então, de um analisando, onde a primeira situação, o Ferenczi diz, o analisando me induziu a erro, né, durante meses, a respeito de um dado importante de natureza financeira. Né. Não diz o que é, né, mas nós podemos imaginar que é alguma coisa relativa a honorários, às posses desse paciente, ao valor da sessão, etc. Quer dizer, é como se esse paciente tivesse omitido determinadas informações a esse respeito. Né. O segundo, que é mais relevante ainda para o argumento do Ferenczi, né, é uma associação da mentira com o esquecimento. Quer dizer, ele diz, esse paciente falta numa sessão, na sessão seguinte não faz nenhum comentário, o Ferenczi pergunta o que houve, e o paciente afirma que veio à sessão. Imperturbável. Né? O Ferenczi diz, imperturbável. E o Ferenczi diz, bom, né, não veio, e diz que veio, né, e começa a discutir com o paciente o que se trata, do que acontece, até que chega a uma determinada situação onde
o paciente relata que, nesse dia que ele falta a sessão, ele se embriagou, né? E que todos os eventos daquele dia foram esquecidos, junto com a falta de sessão, né? Vou ler o comentário do Ferenczi, né? Ele diz, portanto, né, no próprio momento em que eu obtinha a prova irrefutável de sua tendência, né, consciente para a mentira, adquiri a convicção de que o sintoma da clivagem da personalidade, pelo menos nele, neste analisando, era o sinal neurótico dessa tendência de caráter. Então, é como se tivesse uma tendência, né, consciente, por exemplo, eu omitia uma determinada informação sobre dinheiro, né, e, ao mesmo tempo, esse tipo de dissociação, né, apresentada no fenômeno da falta da sessão. Então, ele primeiro diz, né, nele, quer dizer, trata de uma singularidade num determinado caso, e depois de uma ampliação do problema. Não hesito em generalizar essa única observação, em apresentar todos os casos da chamada clivagem da personalidade como sintomas de uma insinceridade parcialmente consciente que coage certas pessoas a manifestar alternadamente apenas parte de suas personalidades. No vocabulário da metapsicologia, poderíamos dizer que essas pessoas têm vários superegos, cuja unificação não foi bem sucedida. E aqui, de fato, numa linguagem própria, né, dos anos 20, o Ferenczi apresenta essa modificação, né, na metapsicologia da sua psicopatologia, né, apresentando o que seria a clivagem e os efeitos da clivagem na subjetividade como a constituição, né, de vários superegos que se apoderam, né, do sujeito sem unificação, né. Vocês sabem que depois o Ferenczi, por exemplo, foi utilizado, né, sobretudo nos Estados Unidos, para reflexões sobre múltiplas personalidades, etc., que são quadros bastante questionáveis, né? O que ele está discutindo aqui é o efeito do trauma sobre a subjetividade, né? Então, essas pessoas, quando ele diz essas pessoas, ele está falando exatamente dos chamados pacientes difíceis, né, os traumatizados, que ele atendeu. Como que o Ferenczi chega no problema do trauma, né? É exatamente a partir, né, de uma tentativa, né, muito anterior, ou bastante anterior, de conduzir as análises a termo, né, de permitir que as análises terminassem. Como que isso aconteceu, né, na história da psicanálise? Isso aconteceu com o emprego, né, da chamada técnica ativa, na qual eu não vou me deter aqui, por falta de tempo, né, e de espaço, né, no artigo, mas, muito grosso modo, né, a técnica ativa era o emprego de injunções e proibições, né, com o objetivo de barrar, e muito fiel a Freud, muito fiel ao princípio de abstinência freudiano, né, qualquer satisfação pulsional substitutiva no campo transferencial. Quer dizer, era uma tentativa de fazer com que as análises empacadas pudessem, de alguma maneira, retomar o seu fluxo de trabalho, né? Então, isso era feito, quer dizer, as interdições e as injunções, as ordens, no sentido de promover três coisas, né? A primeira, a frustração, a chamada frustração, que Freud achava que era o responsável pelo trabalho, propriamente dito, né? A emergência de afetos hostis, ou seja, da transferência negativa, que não era manifestada. Vou dar alguns exemplos depois clínicos disso, né? E, por último, o resgate da própria associação livre, quer dizer, do trabalho, né, associativo. Eu vou pegar da técnica ativa apenas o seu final, né, o último texto, o ápice da técnica ativa, que se chama, é um texto de 1924, chamado As Fantasias Provocadas, na tradução brasileira, da Martins Fontes. A tradução melhor seria Fantasias Forçadas, né, cujo subtítulo é Atividade na Técnica da Associação. E, nesse ensaio, o Ferenczi trata de um caso, né,
muito próximo do caso que levou Freud a criar a técnica ativa, que é o caso do homem dos lobos, né? O caso que Ferenczi relata é de um analisando, homem, muito colaborador, aparentemente, e muito amistoso no campo da transferência, né? Só que com análise absolutamente empacada. Ou seja, todo tipo de intervenção feita não surtia nenhum efeito. O primeiro gesto, então, do Ferenczi foi exatamente reproduzir a tentativa do Freud com o homem dos lobos, a estabelecer um prazo para o término da análise. O Ferenczi previa com isso exatamente a emergência de frustração, a emergência da transferência negativa, consequentemente, uma espécie de mobilização, né, do campo clínico. Para sua surpresa, o efeito foi nenhum, né, apenas o analisando continuou, agradecendo muito e sendo muito amistoso. E aí o Ferenczi, então, começa o que ele chamou de atividade na técnica da associação, a, de alguma maneira, de tentar incitar e despertar fantasias agressivas em relação à sua figura como analista, né? Até que emerge, então, uma fantasia, uma cena sexual de caráter sadomasoquista, onde esse analisando estaria possuindo o seu próprio analista, né? Eu não vou aprofundar isso, só vou tentar trabalhar o motivo que leva o Ferenczi, então, ao abandono da técnica ativa por se deparar com um fenômeno traumático, né? Esta cena, quer dizer, uma cena sexual, de caráter aparentemente sádico, onde o analisando possui o analista, né? Na verdade, ela acaba representando uma cena, né, masoquista, onde esse analisando é colocado num lugar de objeto, né? Por quê? Porque ele atende às injunções, à incitação, à provocação, né, do Ferenczi, do seu analista, para que tivesse fantasias agressivas, né? Então, quando o Ferenczi percebe, na verdade, né, que, assim como o Homem dos Lobos deu a Freud o sonho dos lobos na nogueira, quando Freud estabeleceu um prazo para o término do tratamento, e o Freud diz que o efeito foi incrível, próximo do efeito hipnótico, né, o Ferenczi percebe que essa fantasia aparentemente sádica era, na verdade, uma fantasia masoquista, né? Ou seja, era mais importante para ele perceber que, na transferência, o analisando continua ocupando um lugar de objeto, né, do que um lugar masoquista, né, do que efetivamente valorizar o conteúdo daquilo que foi trazido, né? É uma espécie de torção do Ferenczi nesse sentido, de uma escuta do campo transferencial mais privilegiada do que a escuta do campo do que seria o chamado campo do recalcado, né, ou da emergência do recalcado. Então, vejam, né, essa percepção é importante, porque, se nós fizermos, né, só para concluir essa parte mais histórica, né, um retorno, né, aos efeitos do caso do Homem dos Lobos no Freud, o relato do próprio Freud é que ele volta, né, após a Segunda Guerra, após a Primeira Guerra, em 1919, para Viena, o Homem dos Lobos, para tratar da transferência, de restos transferenciais, né, não resolvidos. E, né, a segunda analista afirma, né, que o paciente não conseguiu se livrar nem do receio de uma existência autônoma, nem da fixação ao pai, né, com a análise anteriormente feita com Freud, né? Aí uma referência importante, né, eu vou ser literal, importante para o que vem depois apresentado como neocatarse, né? A analista Ruth Brunzig, analista do Homem dos Lobos, diz, né, nós podemos, enquanto analistas, estar de plena posse dos fatos biográficos da doença, mas não podemos saber em que medida o doente precisa retrabalhar seu material para poder curar-se. E aí, né, a referência é a da perlaboração, né? Uma coisa é o desvelamento do conteúdo, dos conteúdos recalcados, outra coisa é o trabalho, né, da perlaboração que se dá no campo da transferência, no campo transferencial. Então, nesse sentido, a técnica ativa sai pela culatra, né, um tiro que
efetivamente sai pela culatra. E o que o Ferenczi percebe é que determinados analisandos, né, não apresentam uma enorme dificuldade de abandonar uma posição, né, de objeto frente tanto ao analista, né, quanto a determinadas figuras da sua própria história. Ou seja, é como se esses analisandos tivessem muita dificuldade de, efetivamente, livrarem-se dos objetos persecutórios a eles, né? E aí, encaminhando, né, essa discussão, exatamente a problemática do trauma para Ferenczi é que permite com que a gente pense a dimensão da mentira do outro, né? Engraçado, porque, de fato, eu nomeei esse tópico de o trauma e sua clausura, né, porque a mentira do outro, para Ferenczi, causa uma espécie de encerramento, né, de aprisionamento subjetivo. Então, retomando, né, muito brevemente ainda, a chamada traumatogênese ferenciana, né, que é fundamental para que a gente pense sobre os objetivos do tratamento psicanalítico. Perdão. Eu vou apresentar apenas 3 vertentes, né, dessa teoria do trauma. A primeira, né, que ficou conhecida como desmentido, nós temos traduzido por desautorização. O termo em alemão é Verleugnung, né? A segunda é o problema identificatório promovido pelo trauma, que é o que nos interessa aqui, que Ferenczi nomeou de identificação ao agressor. E a terceira é como efeito da clivagem, né, como efeito da identificação ao agressor, o que foi nomeado de progressão traumática, né? São os 3 elementos mais relevantes da teoria do trauma. Então, ano passado, um colega nosso aqui da USP, que está fazendo doutorado atualmente, orientado pelo professor Nelson Coelho, chama-se, né, esse autor, Eugênio Canezin Dalmolin, publicou um livro chamado Terceiro Tempo do Trauma, né, pela editora Perspectiva. E ali o que é apresentado é exatamente essa ideia de que o trauma ocorreria em 3 tempos, né, o trauma segundo Ferenczi. Vocês lembram que no Freud eram 2 tempos, né, o não sexual e o sexual. Como Ferenczi retoma a teoria do trauma já num contexto onde, né, a sexualidade infantil é um dado unânime, né, unanimemente aceito, o Ferenczi trabalha isso de outra maneira. Então, o primeiro tempo seria o tempo do evento, né, da violação, né? Isso nós podemos tomar trauma como trauma sexual, como trauma físico, da violência física, e mesmo como terrorismo do sofrimento, que seria uma modalidade mais sofisticada, mas é a modalidade de responsabilizar, né, a criança, né, o outro pelo sofrimento alheio, né? A mãe melancólica, por exemplo. Mas o primeiro tempo seria o tempo da violação, né, propriamente dito. O segundo tempo seria o tempo no qual o sujeito busca, né, dar testemunho da sua dor, né, do seu sofrimento, e, com isso, buscar atribuir sentido a isso, né? Para isso é preciso a ajuda de um outro. Esse outro, no caso da criança, pode ser um adulto, no caso do adulto, pode ser a comunidade, as instituições, né, sociais, etc. E um terceiro tempo, então, quando há o fracasso dessa, né, experiência de busca de testemunho, né? E, justamente, esse fracasso é nomeado, né, de Verleugnung, quer dizer, onde a voz do sujeito violado não é escutada, e que alguns traduzem por desmentido, que nos interessa, nesse momento, resgatar essa tradução mais difundida, porque é a ideia da mentira que está em jogo, né? E o desmentido, ele tem um efeito
importante para nós, porque se nós tomarmos a criança como matriz do sujeito traumatizado, né, é sempre um outro amado que promove essa experiência, né, da mentira. Né? É sempre um outro amado, no sentido de que... O que é um outro amado? Né? É um outro de quem a criança depende, né? Ou seja, não pode abrir mão. Né? No sentido de, sem contar com esse outro, que é o mesmo outro, né, que agride, ela cairia numa espécie de abandono, né, traumático, ou numa espécie de isolamento insuportável, num contato com o desamparo, para o qual ela não tem competência, né, de se haver sozinha. Então, a versão, né, se o problema é um problema de linguagem, né, se a mentira diz respeito a sobretudo, né, um ato de linguagem, é no sentido de que prevalece, né, na traumatogênese ferenciana, a versão do agressor. Né? Por quê? Porque a versão do agressor é uma versão silenciosa, né, na leitura ferenciana, no sentido de que, ou por culpa, né, ou por medo mesmo de, né, retaliações sociais, né, ou por vergonha, o agressor silencia. Né? Então, há uma espécie de mentira, né, essa mentira vinda do campo do outro, a qual o sujeito traumatizado se submete. Né? Com isso, né, que é exatamente o efeito identificatório do trauma, a identificação ao agressor, há uma impossibilidade de experimentação da ambivalência, né, do ódio em relação a esse objeto. Né? O agressor incorporado, quer dizer, o agressor com o qual o sujeito se identifica, é alguém, né, de quem não se pode abrir mão. Então, vejam, o problema, né, dos objetivos da psicanálise ou do término da análise para frente, para Ferenczi, é o problema de poder liquidar a experiência da dependência transferencial. Quer dizer, dar um destino para a transferência. A clivagem, né, então, o segundo elemento do trauma, a clivagem narcísica, ou clivagem da personalidade, ela é exatamente, na metapsicologia, né, do traumatizado, o efeito da incorporação, né, da sombra desse outro, né, ou da sombra do objeto, como Freud diz no texto sobre a melancolia, né, e uma equação na qual, né, o Ferenczi é literal, ele diz, né, uma parte sensível destruída, fica destruída, e a outra parte sabe tudo, mas nada sente. Quer dizer, é uma espécie de clivagem na qual, que tem como objetivo que o sujeito possa cuidar de si mesmo, possa ser o pai ou a mãe de si próprio. Né? A ideia que ele usa há um saber incorporado, que é a mentira, né, uma versão mentirosa, só que esse saber é um saber sem a sensibilidade. Né? É um saber incrustado no sujeito, num contexto de clivagem. Né? E aí, o terceiro elemento da progressão, né, cuja metáfora é a da fruta bichada, né, onde madura por fora e destruída por dentro, né, onde a ideia ferenciana é exatamente essa, quer dizer, há uma perda do sensível, há uma anestesia, né, um processo de anestesia, o nada sentir, há uma perda da autenticidade do sujeito, no sentido de uma submissão a uma mentira, né, compartilhada traumaticamente. Tá? Isso é o quadro, se nós fizermos uma espécie de cotejamento com aquilo que o Freud vinha pensando no final dos anos 20, né, essa posição subjetiva, ela se aproxima do masoquismo, né, com a diferença de que o masoquismo, para Ferenczi, não é exatamente a evitação do desamparo, né,
obviamente, tem relação com isso, mas o masoquismo para Ferenczi é criar uma dor para evitar uma dor maior, né? Quer dizer, é uma saída defensiva no sentido mais empático possível, né? Acho que vou passar uns 5 minutos, Leopoldo, tá bom? Vou tentar avançar. Então, nessa medida, né, com a problemática do trauma posta, o Ferenczi, então, propõe o que eu chamei de segundo objetivo, né? O primeiro, eu vou voltar a isso, né? Mas se o primeiro é a autenticidade, que seria livrar-se da tendência para mentir, né? O segundo seria a neocatarse. Em 1930, então, Ferenczi escreve um texto chamado Princípio de Relaxamento e Neocatarse, onde ele apresenta aquilo que pode ser considerado o estilo clínico acabado, né, do Ferenczi, quer dizer, aquilo que ele propõe como modificações na clínica psicanalítica em relação à clínica freudiana, né, a técnica clássica, sob o signo dessa neocatarse. Há um caso clínico, mais um, que é muito ilustrativo do problema, né, que é bastante diferente, ou que mostra bem a diferença entre, né, tanto o manejo clínico por Freud do caso do Homem dos Lobos, quanto o manejo clínico, né, por Ferenczi do caso do analisando, no qual ele incita ou ele provoca fantasias agressivas, né? Então, aqui ele relata um caso onde ele diz, após, né, 2 anos de um árduo trabalho com a resistência, né, e de o analista se oferecer como destinatário da transferência hostil, negativa, né, esta analisanda diz para ele, depois desse período, né, agora que o amo, posso renunciar a você. Nesse sentido, né, a ideia da clausura do trauma, né, o que o Ferenczi formula é que o ódio, né, sem expressão, é o maior meio de fixação e de colagem, né, em relação a um objeto do qual o sujeito não pode se livrar, que se torna, então, um objeto persecutório. Quer dizer, a clínica ferenciana, então, a clínica da neocatarse, seria a clínica, né, de um lado, da repetição e, de outro lado, da transferência negativa, que, como vocês sabem, né, o Freud formula, claro, a repetição na clínica, em 1914, né, em lembrar, repetir, elaborar, e transferência negativa sempre foi uma dificuldade, né? O Freud sempre considerou a transferência negativa um meio de resistência à análise, né, de difícil manejo. E o Ferenczi, então, quando começa a propor uma clínica elástica, a ideia de elasticidade da técnica, utiliza-se de uma outra analogia, né, e essa analogia é a do boneco do João Teimoso, né? João Teimoso é aquele brinquedo infantil. Antes do iPad tinha brinquedo, tá, pessoal? Só para vocês saberem, né? Mas é aquele boneco que você bate e ele inclina e volta, né? Onde ele diz, né, se não só nos protegermos, né, melhor, se não nos protegermos, né, apenas, mas também encorajarmos o paciente, né, já bastante inibido, né, colheremos mais cedo ou mais tarde a recompensa bem merecida dessa paciência, o termo é esse, né, sob a forma de uma nascente de transferência positiva. Ou seja, há uma espécie de evocação, né, convocação da repetição, da transferência negativa, né, dos elementos que, com os quais Freud encontrava maior embaraço, né. Parênteses, não vou poder entrar nisso nesse momento, mas no artigo sim. Isso tudo, essa discussão toda, diz respeito, né, ao metatexto, à análise e à relação do Ferenczi com Freud. Quer dizer, quando Freud escreve, né, Análise Terminável e Interminável, em 1937, 9 anos depois da publicação do ensaio do Ferenczi, é uma resposta, né, Análise Terminável e Interminável, ao Ferenczi, reconhecida, né, por todos os leitores, né, por todos os comentadores. Inclusive, o Ferenczi é citado, né, no penúltimo e no último capítulos, que são os mais relevantes. Tá?
E, só para ilustrar, a discussão entre os dois passava por o que fazer com a transferência negativa, né? O Ferenczi se queixando que, na análise dele com o próprio Freud, ele não teve condições de expressar e de perlaborar a transferência negativa. Tá? Então, esse é o metatexto, né? Para encaminhar aqui um desfecho, né? A proposta que eu faço para vocês é que a neocatarse, né, a formulação desse segundo objetivo, é a leitura que o Ferenczi faz, né, dos impasses clínicos freudianos, apresentados em Recordar, Repetir, Elaborar. Eu estou usando a tradução da Editora Autêntica, né, que acabou de sair, mês passado, em maio, o volume sobre os escritos técnicos de Freud, e a tradução que a Autêntica fez, com a supervisão dos professores, né, o Gilson Iannini e o Pedro Eliodoro, foi Lembrar, Repetir, Perlaborar, né? Mas que a neocatarse seria exatamente a leitura que o Ferenczi faz dos impasses, né, do Freud com relação à repetição e com relação à perlaboração, ou seja, né, toda essa dimensão da chamada paciência trazida pela neocatarse se opõe, né, claramente à conduta do Freud no Homem dos Lobos e à conduta do próprio Ferenczi anteriormente na técnica ativa, né? Então, o Ferenczi diferencia, né, duas modalidades da análise, a que ele chama de qualitativa e a que ele chama de quantitativa. A qualitativa seria o principal objetivo para Freud, que é o desvelamento do recalcado, ou seja, né, dos conflitos tópico-dinâmicos do aparelho psíquico. E a quantitativa, que é o que ele está retomando, ele diz, a análise quantitativa diz respeito, né, vou ser literal, ao trabalho psíquico a que o paciente se entrega com a ajuda do analista, com a relação de forças entre o recalcado e a resistência. Ou seja, a referência aqui é a terceira das dimensões técnicas, o lembrar, o repetir, né? A terceira é o perlaborar. A perlaboração diz respeito, então, ao jogo dos afetos, ao jogo compartilhado dos afetos, quer dizer, a ajuda do analista, né? Quando Freud fala da perlaboração, ele diz exatamente isso, né? É preciso paciência, tempo para o analisando, né? A prova de paciência do analista, e Freud afirma que a perlaboração, além de trazer os maiores efeitos para uma análise, pode ser comparada à abreação dos afetos retidos pelo recalque. Então, a perlaboração ferenciana, a neocatarse ferenciana, é exatamente a retomada dessa ideia, no contexto, né, do resgate, tanto dos estudos sobre histeria, o termo catarse, né, só que com o prefixo neo, quanto agora da problemática propriamente dita do trauma, né? Para concluir, o terceiro elemento, né, que é a crianceria, eu vou ser bem breve agora, como elemento da neocatarse, né? Se, né, o efeito do trauma no sujeito ele é vinculado à ideia de progressão traumática, né, onde a dimensão sensível, então, ficaria, né, oculta, e uma dimensão, né, onisciente, inteligível, é aquela por meio da qual o paciente se apresenta, né, inautenticamente. A ideia, né, de Ferenczi é que a neocatarse é um momento de encontro afetivo no qual o analisando pode, então, experimentar o que ele chama de regressão, né? Mas regressão a quê? Né? Regressão ao que é chamado de irresponsabilidade da infância, né? E irresponsabilidade da infância, na terminologia ferenciana, né, diz respeito à experiência de onipotência na constituição do sentido de realidade, né? Então, a irresponsabilidade da infância, ou a regressão, a evocação da figura da criança, é aquela que permite a
introdução de impulsos positivos de vida e razões para se continuar existindo, né? A referência aqui, né, um texto de 1913 chamado O Desenvolvimento do Sentido de Realidade e Seus Estágios, né? E isso retorna no final da obra do Ferenczi, estou concluindo, pela figura ou pela evocação da figura da criança. Então, se vocês abrirem o volume 4 das obras do Ferenczi, vocês vão encontrar 9 artigos principais, né? Desses 9, 4, no título, o Ferenczi utiliza o termo criança, né? Então, a adaptação da família criança, a criança mal acolhida e sua pulsão de morte, a análise de crianças em adultos e a confusão de língua entre os adultos e a criança, né? Então, a figura da criança, ou a ideia, né, que eu estou propondo aqui, de crianceria, seria o terceiro, né, e último dos objetivos do tratamento psicanalítico pelo Ferenczi, né? O que é a criança? A criança é o que emerge, né, a partir do que Ferenczi chama de dissolução da estrutura cristalizada do caráter, né, que é o efeito do trauma, a progressão traumática, né, e essa dissolução permite justamente, né, o que foi nomeado no Diário Clínico, e aí eu passo a bola para o Leopoldo, né, de novo começo, né. Obviamente, essa ideia foi retomada por Winnicott, né, com a ideia de New Beginning. Balint foi, como discípulo, né, aluno do Ferenczi, levou, né, essa ideia para a Inglaterra, a sua moda também, né, mas a ideia é exatamente essa, quer dizer, a crianceria é a possibilidade, né, de criação de sentidos para a existência, livre, né, dos vários superegos não unificados, quer dizer, dos objetos persecutórios, na companhia, né, do analista. Quer dizer, o analista participa, né, dessa experiência, que, para Ferenczi, é a única possibilidade de ficar só, né, quer dizer, ficar só, livre do objeto persecutório, né, e do julgo imposto por essa incorporação, né, seria, então, para Ferenczi, a condição do que ele chama de introjeção. Eu vou ficar por aqui, Leopoldo, porque eu, né, já tomei muito do tempo. Agradeço, então, a vocês e a paciência, né, do Leopoldo em deixar eu transgredir o tempo que eu tinha disponível. Obrigado.